Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais a fundo nos direitos sociais, aqueles que estão lá na nossa Constituição, sabe? Vamos usar uns trechos de materiais de aula que a gente recebeu. Opa, legal. É um tema essencial, né? Entender esses direitos é entender a base de muita coisa no Brasil. Pois é, a ideia é pegar o principal mesmo. O que são esses direitos sociais, o que a Constituição garante para o trabalhador urbano, para o rural, para o doméstico, e também como fica a questão de sindicato, direito de greve. Tudo olhando só para esses materiais, tá? Perfeito. São direitos que, assim, estruturam as relações de trabalho e a proteção social que a gente tem. Vale a pena entender bem. Então vamos lá. Os materiais começam falando que direitos sociais são tipo liberdades positivas. Eles citam Alexandrino e Paulo. Isso quer dizer que o Estado tem que fazer alguma coisa, né? Não só deixar rolar. Exatamente. É. O Estado tem um papel ativo. Garantir condições para diminuir a desigualdade, dar um suporte para quem tem menos recursos, os hipossuficientes. São os direitos de segunda geração, né? Certo. E o artigo 6º lista vários: educação, saúde, alimentação, trabalho. Moradia, transporte, lazer, segurança. Previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados. É uma lista bem ampla. Mostra a dimensão dessa preocupação. E nesse artigo 6º teve uma mudança importante, né? Mais recente, a emenda 114. Isso de 2021. Introduziu ali no parágrafo único o direito à renda básica familiar. Para quem está em situação de vulnerabilidade social. Exato. Foi um passo importante, né? Colocar isso na Constituição de forma explícita. Claro que a implementação depende de lei, de orçamento, mas o princípio está lá. Entendi. Bom, saindo dessa visão mais geral e entrando no mundo do trabalho, aí vem o artigo 7º. E ele é... Nossa, muito. É a lista principal dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. E ele já começa dizendo que não são só esses, podem existir outros. É bom saber. Mas vamos pegar alguns exemplos-chave que estão lá. Proteção contra demissão arbitrária. Isso, inciso 1. Tem seguro-desemprego no I, FGTS no 3. Salário mínimo que tem que dar para viver, né? Comprar as coisas básicas. Inciso 4. E a irredutibilidade do salário, que está no 6, salvo negociação coletiva. 13º, no 8. Jornada de trabalho limitada, férias com 1/3 a mais. Sim, 13 e 17. Licença maternidade e paternidade, 19. São muitas garantias. E a proibição de discriminação, né? Que aparece nos incisos 30 e 31, e também a questão do trabalho infantil. Assim, o inciso 33, proibido para menor de 16, né? Salvo como aprendiz a partir dos 14. Essa regra do aprendiz já foi confirmada pelos tribunais. Foi sim. O material menciona que o STF já bateu o martelo sobre isso, confirmando a emenda 20 de 98 que trouxe essa regra. Tá valendo. Certo. E os trabalhadores domésticos? Que por tanto tempo tiveram menos direitos. A emenda 72 mudou isso de verdade? Mudou e muito. A emenda 72 de 2013 foi um divisor de água, sabe? Estendeu para a categoria vários direitos que já existiam para outros trabalhadores, mas não para eles. Tipo quais? Vários daqueles do artigo 7º mesmo. FGTS obrigatório, seguro-desemprego, salário-família, controle de jornada. Foi um passo enorme para buscar mais igualdade, para reconhecer o valor desse trabalho. Faz todo sentido. Agora, mudando um pouco o foco. Organização dos trabalhadores. Artigo 8º, liberdade sindical. Isso. A Constituição diz que é livre criar sindicato. Não precisa de autorização do governo, só registrar o ato no órgão competente. Mas tem uma regra ali meio controversa, né? A de não poder ter mais de um sindicato na mesma base territorial. O inciso IE. É a unicidade sindical. A ideia por trás, lá na Constituinte, era fortalecer os sindicatos, evitar que ficassem muito divididos. Mas gera debate até hoje. Entendi. E o sindicato tem que participar das negociações coletivas, né? Inciso VI. Sim, é obrigatória a participação deles. E tem também a estabilidade do dirigente sindical, no inciso 8º, para ele poder atuar sem perseguição. E a contribuição por sindicato, como ficou depois da reforma trabalhista e das decisões do STF? Era obrigatória para todo mundo? Pois é, aquela contribuição sindical compulsória
o antigo imposto sindical, acabou. O STF confirmou isso na ADI 5794. O que o artigo 8º, inciso 4, prevê é a contribuição que a Assembleia da categoria decide para financiar o sindicato. Mas aquela geral para todo mundo, filiado ou não, essa não existe mais como obrigatória. Claríssimo. E o direito de greve? Artigo 9º. É um direito garantido. Garantido. Os trabalhadores decidem quando fazer a greve e por quais interesses lutar. Mas... Tem um mas. Não é um direito absoluto. O parágrafo 1º diz que a lei vai definir os serviços ou atividades essenciais e como garantir o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Para não parar tudo, né? Hospitais, transporte... Exato. E o parágrafo 2º diz que os abusos cometidos na greve sujeitam os responsáveis a penalidades. É um equilíbrio delicado entre o direito de pressionar e a necessidade de manter serviços básicos funcionando. Para fechar essa parte, tem os artigos 10 e 11, falam de participação em órgãos do governo e de eleger representante em empresa grande. Isso, são outras formas de participação e diálogo. O 10 fala da participação em órgãos colegiados públicos e o 11 daquele representante em empresas com mais de 200 empregados, para tentar um entendimento direto com o patrão. Complementa a ação sindical. Ok. Então, resumindo o que a gente viu nesses materiais. A Constituição define direitos sociais como um dever do Estado de agir, né? Lista um monte de direitos importantes para os trabalhadores, incluindo os domésticos que ganharam mais proteção. A garante a liberdade de formar sindicato, mas com aquela regra da unicidade, e também o direito de greve, mas com limites para serviços essenciais. Parece uma rede de proteção bem amarrada, né? Sem dúvida. O que eu acho interessante é perceber como a Constituição tenta o tempo todo equilibrar as coisas, sabe? A liberdade econômica de um lado e a proteção social, a dignidade do trabalhador do outro. É um desenho complexo que está sempre sendo interpretado, rediscutido. É verdade. E pensando nisso tudo, uma reflexão que esses textos trazem, especialmente com a emenda 114 da renda básica, qual será o desafio real na prática para o governo conseguir definir quem realmente é vulnerável e fazer esse programa chegar a essas pessoas de forma justa e que caiba no orçamento como a própria emenda diz que tem que ser? Fica aí a pergunta.